Eu vou falar hoje, vou ler agora, porque já são 12h18. Pega lá sua Bíblia e coloca em Oséias. Olha só que palavra forte, gente. Eu estava tomando banho agora pela manhã e eu estava perguntando para o Senhor em espírito: Senhor, o que eu vou falar hoje lá na live? Porque realmente eu não tenho nada para falar, tá? Porque o que eu tive para falar essa semana eu já falei, mas eu sei que o Senhor todo dia renova nossas forças, renova a nossa mente, o Senhor nos dá a palavra, né? E quando eu estava tomando banho, o Senhor falou da prostituta, tá? O Senhor falou da prostituta. E Ele mandou eu ler Oséias. E eu vim aqui na Bíblia, coloquei aqui em Oséias. E olha qual foi a palavra que Deus me deu. Então você me acompanhe, leia comigo. O amor de Deus pelo povo infiel. Olha só, o amor de Deus para o povo infiel. O Senhor falou assim: o Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. E aqui no 2 vai dizer assim: assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo. Você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui? Da igreja prostituta, do povo que está se prostituindo. E Oséias, o profeta Oséias, o Senhor quis mostrar para Oséias, da mesma maneira que Deus se sente, Ele fez com que o profeta fizesse a mesma coisa. Ele mandou Oséias casar com uma prostituta. Imagina só. E aquela prostituta ficou com ele durante um tempo, mas depois ela voltou a se prostituir. Então assim está a igreja do Senhor. Ela está vivendo como uma prostituta. Essa palavra é forte, gente. Escute só. A igreja do Senhor está vivendo como uma prostituta. Rapidamente elas se vendem. Rapidamente elas se afastam do caminho do Senhor. Rapidamente elas vão servir a outros deuses, a outros senhores. Mas o Senhor, Ele ama a igreja. Você vê aqui que Deus fala para Oséias. Ele fala para Oséias que Ele ama a igreja, né? Que Ele ama a adúltera. Porque Oséias, ele amava aquela prostituta. Então assim é o Senhor, ama a sua igreja. Mas Ele pede para que o povo se volte para Ele. Mas a maioria das pessoas se prostitui. A maioria das pessoas se voltam contra Deus. Amém? Mas o Senhor, Ele nos comprou naquela cruz do Calvário. Assim como Ele falou aqui, ó: assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. O Senhor Jesus nos comprou. O Senhor Jesus, Ele nos ama. E Ele está te chamando hoje para o arrependimento. Então se volte para Ele enquanto é tempo. Enquanto Ele te chama, não se prostitua. Hoje você está aqui na live, escutando a palavra. Hoje você está aqui na live recebendo oração. Mas quando é amanhã você aparece com um copo de cerveja. Quando é amanhã você aparece numa festa. Quando é amanhã você aparece se prostituindo. Isso é prostituição ao Senhor. E o Senhor está te chamando para arrependimento. Se arrependa. Se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Não seja uma prostituta diante de Deus. Amém? Não troque o Senhor por outros deuses. Porque o Senhor, Ele ama. O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então se volte para a casa do Senhor, se volte para Deus. Eu não falo para você se voltar para a igreja, porque a igreja é de parede. Mas eu falo para você se voltar ao Senhor Jesus verdadeiramente, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Se volte para Ele, faça a vontade dEle. Amém? Faça a vontade do Senhor, seja obediente. Não troque o Senhor, tá bom? Por uma noite de prazer. Não troque Ele por isso, não. Vocês estão entendendo a palavra? Olha só que forte. Não troque o Senhor por uma noite de prazer. Aleluia. Arabassuri canta, arabassurianta, arabanaia. Não troque. O Senhor, Ele te quer. O Senhor, Ele quer você de volta para a casa dEle. Então se arrependa hoje mesmo. Todos os dias vem sempre isso para mim. O Senhor mandou falar sempre para vocês. Se arrependam, se volte verdadeiramente para o Senhor.
tá? O fim está próximo, gente. Aleluia, Deus. O fim está próximo, a volta do Senhor nunca foi tão aparente como está sendo agora. Então se volte para o Senhor. Larabassurican, tarabassurian, tarabanaia. Não seja prostituta. Não se prostitua com outros deuses, mas se volte verdadeiramente para o Senhor, porque assim como ele falou para Oséias, porque Oséias amava aquela prostituta, Deus fez Oséias casar com uma prostituta para ele entender o amor de Deus pela igreja, o amor de Deus pelo povo. Então Oséias sentiu na pele o que o Senhor sente. Aleluia, aleluia, Deus. Então o Senhor sentiu na pele o que ele sente pelo seu povo, pela prostituição do seu povo. Então Deus, ele sente isso por nós. Ele sente quando o seu povo se vira contra ele, quando o seu povo começa a se desviar dos caminhos do Senhor, quando o seu povo troca ele por uma noite de prazer. Aleluia, Deus. Então o Senhor não quer isso. O Senhor, ele te quer, ele quer que você se arrependa verdadeiramente, que você fique com ele, que você obedeça a palavra dele e que você aguente firme até o dia que ele te levar. Amém? Não se venda, não se troque por nada. Aleluia. Não se troque de jeito nenhum, porque o Senhor, ele está chamando. Ele está chamando você para o arrependimento. Então se arrependa, se arrependa. Sabe quando o Senhor fala lá em Apocalipse dos profetas da última hora? Para você ver como Jesus, ele te ama e como ele te defende diante da acusação de Satanás. Porque nos últimos dias vai vir os profetas da última hora, que Jesus ainda vai mandar esses homens, né, esses profetas. Esses profetas, eles ainda vão ficar pregando, vão ainda ficar te direcionando, falando para você. Amém? Então, para ver que Jesus, ele te ama, porque até na última hora vai vir os profetas das últimas horas para falar do Senhor Jesus, para falar do amor dele, para te direcionar. Amém? Até no último dia, imagina o amor que o Senhor tem pela igreja, o amor que o Senhor tem por nós. Aleluia. Então se volte ao Senhor hoje mesmo. Arabassurican, tarabassurian, tarabanaia. Não se prostitua. Aleluia, Deus. Não troque o Senhor por uma noite de prazer. Não troque. Não troque o Senhor pelos teus prazeres carnais. Mas se volte para ele hoje mesmo. Busque a face dele hoje mesmo. Se apresente diante dele hoje mesmo. Porque o Senhor, ele te ama. O Senhor, ele te quer bem. O Senhor, ele te quer de volta. Tá? Não olhe para o homem. Todos nós somos falhos, somos pecadores, temos defeito. Amém? Siga ao Senhor Jesus. O teu alvo é Jesus. O teu alvo é a salvação. Amém? Porque assim como eu tenho defeito, você também tem defeito. Então pare de olhar para o homem. Olhe para o Senhor Jesus. Tenha uma união dentro da igreja com as pessoas. Tenha uma comunhão com os irmãos. Pare de ficar olhando os defeitos, porque você também não é perfeita. Você também não é perfeito. Aleluia. Amém? Perfeito é Jesus Cristo. Ele é perfeito. Amém? Ele manda nós sermos santos como ele foi. Ser santo é nós nos santificarmos. É você se santificar todos os dias. É você orar, é você jejuar, é você buscar a presença dele. Porque você jejuando, você orando, você vai matar a tua carne. E você matando a sua carne, você não vai ser carnal, você não vai agir carnalmente, você vai agir espiritualmente. Aleluia, Deus. Então se volte hoje mesmo para o Senhor, não seja prostituta. Amém? Porque a igreja do Senhor está sendo prostituta. Amém? Estão trocando o Senhor por outros deuses, tá? Estão trocando o Senhor por uma noite de prazer. Então não seja essa igreja prostituta. Se volte quanto é tempo para o Senhor. E se eu estou falando isso é porque o Senhor, ele quer que a igreja se volte para ele. Ele quer que o seu povo se volte para ele novamente. Amém? Então busca o Senhor enquanto se pode achar.
tá? Busca o Senhor enquanto você está ouvindo essa palavra, enquanto você pode ouvir essa palavra, porque vai chegar um tempo que você não vai ter nem como ouvir mais a palavra do Senhor. Vai ter um tempo que nem a Bíblia você vai poder usar, tá? E você vai querer ler, você vai querer que Deus fale com você, você não vai ter como. Então se volte para o Senhor hoje mesmo, enquanto é tempo, enquanto Ele está te chamando, o quanto Ele quer que você volte para Ele. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia. Então se volte, queridos, se volte. Se volte ao Senhor, porque Ele chama o seu povo ao arrependimento. Ao arrependimento. Ele está te chamando. Não fique mais olhando não para trás, não fique olhando. O que passou, passou. Tá? Tá com problema? Todo mundo tem problema, mas se volte ao Senhor. Busque o teu Deus sobre todas as coisas. As outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida. O Senhor, Ele vai fazer. Então não se preocupe mais com nada não ao teu redor, tá? Confie no Senhor. Pode ter certeza que se você confiar verdadeiramente no Senhor e você amá-lo de verdade, você obedecê-lo, pode ter certeza que as coisas vão acontecer na sua vida sim, tá? Eu sou prova viva disso, meu esposo é prova viva disso. Quando a gente escolheu acreditar, quando nós escolhemos confiar, tá? Quando nós escolhemos olhar para o alvo que é Jesus e nós deixamos as conversas fiadas de lado e nós deixamos de ouvir coisas que não iam edificar em nada, e quando nós começamos a fazer a vontade do Pai, quando nós nos separamos diante do Senhor e começamos a andar nos caminhos dele verdadeiramente e obedecer a sua palavra, as coisas começaram a fluir na nossa vida. Amém? As coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a mudar totalmente. Aquilo que estava desalinhado começou a se alinhar em nossas vidas. Assim vai ser na vida de vocês, as coisas vão se alinhar também. Vocês têm que apenas confiar no Senhor verdadeiramente, porque o Senhor também Ele testa o seu povo, tá? O Senhor Ele testa, Ele faz acontecer as situações para ver se você ainda vai adorá-lo, para ver se você ainda vai amá-lo, ou se você vai trocar Ele por uma noite de prazer, como eu estava falando aqui da prostituta. Amém? Então o Senhor, Ele faz isso sim, Ele testa sim o seu povo, porque Ele quer ver se verdadeiramente você o ama, se verdadeiramente você é capaz de morrer por Ele, se verdadeiramente você vai fazer a vontade dEle. Jó é uma prova viva disso. Jó perdeu tudo. Imagina, gente, se Jó perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu os bens e ainda perdeu a saúde, ficou com o corpo cheio de ferida, ficou sem nada. E mesmo assim Jó lhe falou: nu do ventre da minha mãe eu saí e nu eu voltarei, né? Ele veio sem nada para esse mundo, ele ia voltar sem nada. Então pense nisso, tá? Ah, porque eu não tenho uma casa, ah, porque eu não tenho um carro, ah, porque eu não tenho roupa, ah, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí você vai morrer e você não vai levar nada. Eu não estou falando que você não tem que ter as coisas, você tem que ter sim. O Senhor, Ele quer ver o povo dele próspero. Mas primeiramente, buscar é o Senhor, tá? Busque a Ele primeiramente, que essas coisas elas vão vir na tua vida, elas vão ser acrescentadas. Amém? Como eu falei na live passada, que eu tinha ganhado lá um casaquinho lá da Bispa. Hoje em dia, eu não preciso comprar as coisas não, gente. O próprio Deus me sustenta. O próprio Deus, Ele abençoa a gente. Então assim vai ser com você. O próprio Deus, Ele vai te sustentar. O próprio Deus, Ele vai te abençoar. Somente creia no que Ele está falando, tá bom? Somente obedeça. Somente faça aquilo que Ele manda você fazer. Seja obediente. Amém? Não seja aquela Maria vai com as outras. Apareceu um amigo, te convida para ir para festa, te convida para beber, né? Te convida para fazer coisas erradas e você vai. Amém? Tenha a personalidade de Cristo. Pregue pro teu amigo, não deixe que ele te leve não, não deixe que ele te contagie. É você que tem que contagiar ele. Amém? É você que tem que falar de Deus para ele. Às vezes você está querendo buscar o Senhor me mostra aqui uma pessoa, uma mulher, é uma moça, é uma jovem. O Senhor me mostra nitidamente. Você quer buscar o Senhor, você quer se voltar para Ele, você quer ir para a casa dele, mas você tem vergonha. Você fica com vergonha do que os seus amigos vão pensar.
Amém? Do que as pessoas vão pensar de você estar indo para a casa de Deus. Aí você fica em oculta, você busca as coisas de Deus em oculto. Mas abertamente você não fala de Deus. Abertamente você não busca Ele, porque você tem vergonha do que as pessoas vão pensar, do que os seus amigos, as pessoas das redes sociais vão pensar. Amém? Mas aí, quem é que vai tomar conta da sua salvação? Hein? Quem é que te oferece a salvação? É teus amigos? É teus amigos que vão te dar a salvação? Não é teus amigos que vão te dar a salvação. Quem vai te dar a salvação é o Senhor Jesus Cristo. Amém? O que as pessoas vão pensar não importa, gente. O importante é o que Deus sabe ao nosso respeito. O importante é o que Deus, Ele nos conhece, Ele sabe. Tá bom? Então se volte, amada, para o Senhor. Você, jovem, se volte para o Senhor. Não fique com vergonha, não. Tá? Não fique com vergonha do que as pessoas vão pensar. Não fique com vergonha do que fulano vai achar, do que a família vai achar. Se volte para o Senhor, porque você tem um chamado, você tem um ministério com jovens, e Deus ainda quer te usar com jovens. Amém? E eu sei que você está aqui na live, tá? O Senhor está falando contigo. Tá? O Senhor está falando contigo. Então se volte para Ele. Se volte para Ele hoje mesmo, imediatamente. Aleluia. Isso mesmo, ó. Danizinha começou jovem. Então se volte para o Senhor no nome de Jesus. Exatamente. O Senhor fala que nós não temos que ter vergonha dele, não. Porque se a gente se vergonhar dele diante dos homens, a gente vai também, ele não vai nos reconhecer diante do Pai. Então não tenha vergonha de dizer, não, eu sou crente, eu sou de Deus, tá? Eu realmente vou lá na igreja, eu realmente busco ao Senhor. Bata no peito, assuma. Você não bate no peito quando você está no mundo? Né? Quando você está no mundo aí, você não faz as coisas que não é para fazer e você faz? Não é verdade? Quando nós estamos no mundo aí, a gente faz tantas coisas, né? Quando nós estamos no mundo, a gente faz tanta coisa, a gente se aparece na internet, a gente dança na internet, na frente das câmeras, né? A gente fala palavrão, a gente faz tanta coisa, posta bebida nas redes sociais. E na hora que é pra vir para as coisas do Senhor, você tem vergonha? Você tem vergonha do Senhor? Você tá com vergonha de quê? Tá com medo de dar a cara para bater? Você não pode dar a cara para bater. Não tem que ter vergonha de dar a cara para bater, não, amados. Amém? Tem que bater no peito e dizer, eu sou crente verdadeiramente, eu sigo a Jesus Cristo, tá? Eu sou obediente a Ele, eu vou fazer a vontade dEle. Amém? Porque quando eu tô lá no mundo eu não tô ganhando nada, eu tô só perdendo. E eu tô perdendo o principal, que é a minha salvação. Amém? Então, assim como o Senhor está me usando para falar hoje para você, se volte verdadeiramente para o Senhor. Verdadeiramente. Assim como ele falou para o profeta Oséias sentir na pele. Mandou ele casar com aquela prostituta. E aquela prostituta, ele comprou ela, casou com ela, e aquela prostituta ainda saía com outros homens. Então, assim a igreja do Senhor está sendo hoje. A igreja do Senhor está prostituta. Amém? Então, o Senhor, mesmo assim, o Senhor, Ele ama o seu povo. Porque Oséias amava aquela mulher. Aí você deve estar se perguntando assim, nossa, como é que um homem casa, né, com uma prostituta? Porque o próprio Deus quis que ele fizesse isso. O próprio Deus falou para ele. Está aqui na palavra. As coisas de Deus vão parecer loucas aos nossos olhos. Mas não é. Isso aqui é um ensinamento da parte do Senhor. Amém? Então, assim como aquele profeta, ele amava aquela prostituta, o Senhor, ele ama a sua igreja, tá? Então, o Senhor, ele quer que você se volte para Ele, que você volte para Ele verdadeiramente, que você não troque Ele por uma noite de prazer, que você não se prostitua, que você não se volte a outros deuses, que você não se volte a praticar outros tipos de coisa, mas verdadeiramente se santifique ao Senhor, se volte ao Senhor, seja a igreja verdadeira aqui na terra. Amém? Essa é a palavra de hoje, amados. No nome do Senhor Jesus Cristo, até aqui o Senhor falou na minha boca. O que passar daqui já não é mais Ele falando, já vai ser a minha carne. E quando é a nossa carne, a maioria daqui vai sumir, né? Porque não vai entrar no coração. Mas quando é no Espírito, entra no coração das pessoas. Porque é o próprio Deus falando. Amém? Então vamos